Boa noite, Larissa. Obrigado, André. Então, só vamos aguardar. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho, pessoal. Boa noite, gente. Então, pessoal, hoje a gente vai basicamente terminar o ponto 6 e começar o 7. Também tem alguns recados importantes e eu já vou falando para que vocês avisem aos colegas e também para que fique gravado. Primeiramente, não esqueçam de fazer os exercícios de fixação e estudos dirigidos. Tem alguns que vencem hoje. Vocês podem fazer até às 11h59 da noite. Também eu deixei o exercício de fixação do ponto 7 e o estudo dirigido do ponto 7, que é o último ponto da disciplina, né? Então, por favor, não esqueçam de fazer. Boa noite, Van Cleide. Boa noite, Alisson. Está chegando agora. Então, gente, não deixem de fazer esses exercícios que a gente disponibilizou, mesmo aqueles de vocês que estão com nota sobrando, tiraram 10 e tal. É importante para não levar faltas. Sobre faltas, também já está disponível o exercício de fixação, o exercício complementar da segunda unidade, perdão. Esse exercício complementar vocês podem fazer até o dia 1º de dezembro. Tá? Até o dia 1º de dezembro vocês devem fazer esse exercício. Bem, pessoal, agora a gente vai começar o exercício, a gente vai encerrar o ponto 6 e começar o ponto 7. É esse o nosso objetivo da aula de hoje. Deixa eu olhar aqui onde é que eu parei. 10º diurno, 29 de outubro. Foi a aula de vocês, né? 29 de outubro, isso. Deixa eu dar uma olhada. Terceiro slide do ponto 6. A gente vai agora para o 4. Bom, pessoal, eu vou começar com quem já está aqui, para privilegiar quem está. Quem for se integrando depois pode conferir o que a gente passou, tá certo? Qualquer coisa, enquanto eu estiver apresentando os slides, como sempre perguntei no áudio, ou aguardem, eu dou uma olhada depois no chat, né? Então, eu tinha parado aqui. Se vocês não estiverem vendo, por favor, me avisem. No 4º slide do ponto 6. Então, a gente vai para o 5º, né? E aí, pessoal, eu estava lembrando, falando sobre essa questão dos bens e obrigações de direito internacional privado, que a classificação em relação a bens, ela segue o critério de cada país. Porém, uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: países que adotam sistemas jurídicos parecidos, adotam critérios parecidos para a classificação de bens. Então, os países que adotam o nosso sistema jurídico, que é o civil law,
Esse sistema jurídico é predominante na Europa continental, na América Latina e algumas colônias europeias, ex-colônias, né, da África e da Ásia. Nesse sistema, a diferença da classificação de bens é muito pontual. O outro sistema é o sistema common law, preponderante nos países anglo-saxônicos, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália. Então, aí eles adotam o sistema common law. Claro, existem outros sistemas, como o muçulmano, o próprio chinês, que mistura sistema civil law com marxismo, com normas tradicionais chinesas. Então, um exemplo dessa mudança, mas nesse caso é dentro do sistema civil law, e que também reparem que é muito pontual. No Brasil, o penhor é regulado pela lei do domicílio da pessoa com a posse do bem, enquanto que no Código Bustamante é regido pela lei territorial. Nesse caso, o penhor é quando você dá um bem móvel em garantia, né? Então, esse é o penhor. No caso do Brasil, é o domicílio da pessoa que tem a posse do bem que foi dado em garantia. No Código Bustamante é a lei territorial, ou seja, é a lei do território em que esse contrato de penhor foi celebrado. A diferença aqui é bem pontual mesmo. Navios e aeronaves são bens especiais, geralmente considerados imóveis para fins legais, se rege não pelo critério lex rei citae, que significa lei da situação ou localização da coisa, por seus constantes deslocamentos, mas pela lei do seu pavilhão, que é a bandeira, né? Pela lei da bandeira. Nesse caso aqui, pessoal, em relação a navios e aeronaves, a gente já falou disso em direito internacional público, navio e aeronave, primeiro, é equiparado a bens imóveis. Por quê? Pelo seu alto valor. Qualquer aviãozinho teco-teco que a gente vê por aí vale uma dinheirama. Se for esses aviões de passageiro, Boeing, Airbus, vale uma fortuna, né? E é interessante notar que eles são regidos, como são equiparados a bens, são regidos pela lei da sua bandeira. Por isso que todo navio e todo avião tem uma bandeira. Certo? No caso do avião, obviamente que a bandeira é pintada, né? Geralmente eles colocam na cauda do avião ou no bico, perto da porta, mas você vê essa bandeira. Inclusive, a gente já falou disso em direito internacional público, né? Se ocorrer, por exemplo, um crime num avião que sobrevoa ou num navio que trafega em área de alto mar, domínio público internacional, a competência para apurar o delito é do Estado de bandeira, né? A gente já falou disso em direito internacional público. A hipoteca de bem imóvel situado em outro país requer adequação a ambas legislações. Então, por exemplo, se o camarada mora aqui no Brasil e tem um bem imóvel em Portugal, para não citar Miami, né? Brasileiros têm muitos imóveis em Portugal, Miami também, claro. Enfim, onde vocês imaginarem. Você pode dar, por exemplo, num contrato de hipoteca, você pode hipotecar um bem que você imóvel que tem outro país? Pode. Mas, nesse caso, você tem que adequar de acordo com a legislação, tanto a brasileira, quanto a legislação, no caso, se fosse em Portugal, a portuguesa. Se não for possível fazer essa adequação, não será possível celebrar a hipoteca. Certo? Só é possível celebrar a hipoteca se conseguir harmonizar as legislações. Amilcar de Castro defende que quando o princípio lex rei citae não puder ser aplicado, como no caso da bagagem de um viajante, deve-se seguir a lei do ponto em que as coisas ficaram mais tempo, ou se isso foi indeterminado,
a norma fixada pela vontade do proprietário ou de seu domicílio. O mais correto em relação a viajantes, né, até porque são consumidores, eu considero domicílio. A questão do lugar em que ficou, tem países que adotam isso, mas o lugar que ficou, por exemplo, você vai daqui para o Japão, você faz umas duas, três escalas, vai para Dubai, vai para não sei aonde, pelo amor de Deus. No tocante a mercadorias em trânsito, não é adequado o uso da lei de situação do bem. Por isso, o direito brasileiro optou pela lei do país de domicílio do seu proprietário. Nesse caso, são mercadorias, não são bagagens. Viu? Na minha opinião, também essa é a melhor solução para bagagens, a lei do domicílio do proprietário. Trens e veículos que realizam viagens internacionais são regidos pela lei do estado de origem. Pronto, aí é uma exceção, né? Um veículo, por exemplo, inclusive eu coloquei no exercício de fixação do ponto 6. O camarada tinha vindo da Argentina para cá num Citroën 2CV, que é aquele carrinho que a gente vê nos quadrinhos da Mafalda, não sei se vocês conhecem, né? Por sinal, o autor dos quadrinhos morreu há pouco tempo, o Quino, morreu agora, já velhinho, acho que não foi Covid, não, mas já estava bem velhinho. E vinha da Argentina para o Brasil, né, passear aqui no Nordeste. Nesse caso, o veículo é regido pela lei onde ele está registrado, ou seja, na Argentina. Tem gente, eu conheço também algumas pessoas que saíram aqui do Nordeste e foram para a Argentina de carro. Deus me livre. Acho que até não sai nem mais barato do que a passagem. Claro, vai ser quem gosta de dirigir, que vai parando, né? Então, é regido pela lei do estado de origem, no caso do Brasil. Pronto, terminado de falar de bens, vamos falar um pouquinho de obrigações. Obrigação é a relação jurídica entre duas ou mais pessoas, pela qual uma delas pode exigir da outra uma prestação. Obrigações também vocês conhecem. Vocês estudaram um semestre de obrigações, né? Acho que aqui obrigações e contratos são juntos. Não sei na matriz de vocês como é que foi. Então, existem vários tipos de obrigações. De dar, de fazer, de não fazer. As obrigações decorrem de contratos, declarações unilaterais de vontade, atos ilícitos e responsabilidade por atos de terceiro. Então, a obrigação pode ser contratual, pode decorrer de uma declaração unilateral de vontade, como a doação, de um ato ilícito, seja crime ou seja um ato que tenha gerado responsabilidade, e a responsabilidade por ato de terceiro, no caso, por exemplo, filhos em relação aos pais, né? Aliás, pais em relação aos filhos, perdão, é o contrário. Fred, tudo bom? Sou Fred, passando aí na frente. No âmbito internacional, as obrigações assumem aspectos peculiares e cujo conflito nem sempre tem soluções uniformes, né? Devido a fatores como o domicílio diferente, a nacionalidade diversa, o local de constituição e execução diversos dos contratos internacionais, o fato de que alguns países priorizam determinado elemento de conexão e outros não, etc., etc. Então, essa parte de obrigações no âmbito do direito internacional privado é um pouco complicado, porque cada país tende a adotar um critério. E vocês sabem o que as empresas fazem para resolver essa diferença entre a legislação dos países? Elas usam normas de câmaras de comércio internacional, como a própria ICC, que é a International Chamber of Commerce, que é a principal de todas, mas existem muitas setoriais, sabe? Para quase tudo que vocês imaginem, café, vinho, diaba 4. E usam normas dessas câmaras de comércio internacional, que, percebam, não são normas estatais, porque esse tipo de entidade é ONG, ou seja, são entidades formadas por pessoas jurídicas
empresas de estados diferentes e acabam resolvendo o conflito através da arbitragem, porque, como vocês sabem, na arbitragem você pode escolher a norma, você pode escolher o árbitro, etc., né? Tem uma preponderância aí da autonomia da vontade. O lugar de execução do contrato é o elemento mais utilizado internacionalmente para resolver as obrigações. Do ponto de vista histórico, sim. Mas hoje, concretamente falando, principalmente quando envolve questão de empresas, que o direito é disponível, aí hoje, pessoal, realmente predomina a autonomia da vontade, tá? Bom, pessoal, então, historicamente, sim, é o local, inclusive tem um princípio latino que a gente vai falar daqui a pouco, lex loci, contractus, ou seja, a lei do local do contrato. No direito internacional privado, no direito, no direito internacional privado, a gente tem coisas assim que são históricas, que, que hoje em dia, vamos dizer que não se aplica mais, né? Mas que ficou como elemento histórico. Então, no direito internacional privado, existe uma tendência secular em focar relações jurídicas pelos elementos que se manifestam exterior e materialmente, por exemplo, a predominância do princípio lex rei citae no tocante a bens, ou lex loci delicti, ou seja, em relação a atos ilícitos. Bens, lex rei citae, como vocês lembram, né, a lei da situação da coisa, lex loci delicti, ou seja, a lei do local do delito em relação a atos ilícitos, tanto do ponto de vista penal quanto para fins de responsabilidade. Epa. A autonomia da vontade é um elemento polêmico para reger as obrigações do direito internacional privado brasileiro. Alguns doutrinadores a defendem como Valadão e Amorim, outros a rejeitam como Amilcar de Castro, Osíris e Tenório. Olha, a tendência hoje, apesar dessa polêmica, é a aplicação da autonomia da vontade em face de direitos disponíveis em relações empresariais. Aí a conversa é outra. Claro, quando é relação de família, quando é relação empregatícia, consumo, aí a conversa é outra. Mas em relação empresarial, contrato internacional envolvendo empresas, a tendência é a autonomia da vontade mesmo. Até porque, pessoal, como eu disse, essas empresas, elas escolhem, colocam a cláusula arbitral, a faixa judiciária, e na cláusula arbitral elas definem, inclusive, a norma que vai julgar aquele contrato, né? Estou incomodando a máscara aqui. Contudo, alguns juízes federais brasileiros já têm aceitado em face de contratos comerciais. E, como eu estava dizendo aqui, a maioria desses contratos comerciais nem vai para o judiciário, é resolvido através de arbitragem, é distante do judiciário. A principal virtude da autonomia da vontade está em atender aos interesses das partes envolvidas na relação jurídica. Porém, esse interesse pode ser desvirtuado quando os sujeitos vulneráveis e hipossuficientes estão envolvidos. Essa noção de hipossuficiência, pessoal, ela não vou dizer que ela é exclusiva,
mas ela é mais destacada no sistema civil law. No common law, essa hipossuficiência não importa tanto, não. Inclusive em questões de consumo, em questões trabalhistas, tá? O que o sistema common law tem de diferente nisso é em relação à doutrina do punitive damages, que você já ouviu falar, são aquelas indenizações milionárias, que inclusive existem no âmbito do direito do consumidor, e que no nosso sistema jurídico é considerado até uma forma de locupletamento da pessoa, né? Colocar a indenização, o camarada teve caso, né? Queimou a língua num copo de café nos Estados Unidos, recebeu não sei quantos milhões de dólares de indenização. Quantos não? Foi 1 milhão. Para mim não ser muito dinheiro. Recebeu US$ 1 milhão porque não tinha um aviso na tampa que o café estava quente. Então, gente, é interessante notar essa perspectiva. Então, nosso sistema jurídico, sim, tem essa ideia de proteção do hipossuficiente. Como o law, não. Pronto, para destacar uma questão, daqui a pouco eu vou citar um caso. O princípio da autonomia da vontade é rejeitado na maioria dos países da América Latina, principalmente nos do Mercosul, predominando em nações que adotam o common law, como os Estados Unidos, que nem eu falei. Nos Estados Unidos, a autonomia da vontade é aplicada nas seguintes circunstâncias, conforme a lei denominada Restatement Second. As partes podem escolher a lei aplicável ao contrato expressamente. Ausente a escolha, né, prevalece a lei do Estado em que as partes tiverem uma relação mais significativa. Aí, nesse caso, o juiz avalia o contrato e ele vai ver com que Estado aquele contrato tem mais elementos a ver, né? Isso é uma avaliação até subjetiva e pouco prática para a nossa ideia de sistema jurídico. Até porque, como vocês sabem, o sistema jurídico dos Estados Unidos tem outra perspectiva. Muita coisa que é lógica para eles, para a gente é absurda. O melhor exemplo disso é o sistema eleitoral americano. Para a gente é uma loucura. Imagine, cada estado tem uma legislação eleitoral diferente e uma eleição ser regida por normas costumeiras que existem desde o século XVIII, né? Como essa questão de eleição por delegado, que hoje, para a gente, não faz muito sentido, não. Esse tipo de norma de conexão é chamada conexão aberta, que a gente vai falar já já. Nádia de Araújo defende a codificação internacional do direito internacional privado como forma de uniformizar o tema. Inclusive, tem um instituto para isso. Na prática, pessoal, a maioria das empresas usam normas de Câmara de Comércio, como a ICC, né? Que tem aquelas cláusulas incoterms que eu acho que vocês não estudaram, ou estudaram, não sei. Como, por exemplo, cláusula SIF, cláusula FOB, esse tipo de coisa. A CDP-5, Conferência Interamericana para Direito Internacional Privado, adotou a autonomia da vontade como principal elemento de conexão legal, inclusive no âmbito das relações de consumo. Concretamente, a tendência do consumo é a norma mais favorável ao consumidor ou domicílio do consumidor. Pronto. Em relação a questões de consumo, eu não sei se vocês já ouviram falar da jurisprudência do caso de Panasonic. Agora não, né? Obviamente, com um dólar custando essa fortuna, não é possível. Mas até pouquíssimo tempo atrás no Brasil tinha muito turismo de consumo. Então as pessoas saíam do Brasil para comprar eletrodomésticos, comprar celulares, notebooks, etc. Então as pessoas faziam isso. Aí o que acontece? Tem uma jurisprudência do ano 2000 do STJ, que é referência na área. Um consumidor comprou uma filmadora, daquele tempo de filmadora de fita, em Miami, e chegou aqui no Brasil, a Panasonic não quis se responsabilizar, a Panasonic. Por isso que o caso Panasonic. Aí o camarada entrou na justiça e ganhou. E o STJ acabou decidindo que, num caso desse, você tem uma estratégia de marketing global, você tem a economia globalizada,
mesmo que juridicamente a empresa daqui seja independente da de lá, é uma filial estabelecida por aquela empresa, então ela tem a responsabilidade de fornecer a garantia dentro do prazo legal, independente da pessoa ter adquirido, perdão, uma garantia internacional. Eu lembro, pronto, quando eu fiz o cursinho de inglês nos Estados Unidos, eu comprei o tablet da Samsung, era lançamento, gente. Vocês verem o tempo. Naquele tempo, o dólar estava na faixa de 1,80, 1,90, não passava disso. Era nessa faixa o dólar. Aí o que é que eu fiz? Eu comprei, né, o tablet, era lançamento. Aí eu fui na loja, a vendedora, até era simpática a vendedora, mas era muito efusiva. A vendedora era uma negra americana. Aí ela falou para mim, olha, o senhor vai querer levar a garantia internacional? Aí eu perguntei, quanto é? $100. E olha que o dólar naquele tempo não estava nem a 1,90, né? Eu disse, não, vou querer não. Ela, se der problema no seu país, o senhor vai perder o tablet. O senhor está entendendo o que eu estou dizendo? Eu digo, estou. Ela, pois repito o que eu digo, lembrei da minha mãe, né? Minha mãe, quando eu morava na casa dos meus pais, quando ela dizia uma coisa assim que parecia que eu não estava prestando atenção, ela pedia para eu repetir. Aí eu repeti, você falou que se der problema, eu vou perder. Só que eu não quis explicar para ela, pessoal, que eu sou professor de Direito Internacional, e eu sabia já que aqui no Brasil tinha jurisprudência que determina que se você comprar um produto desse no exterior e tiver a filial no Brasil, como o caso da Samsung, era o lançamento do tablet da Samsung, eu poderia demandar, seja no PROCON, seja, enfim, caso a empresa não quisesse fazer judicialmente, para conseguir que ela, dentro do prazo da garantia legal, prestasse, reparasse o produto, né? Apesar que nunca deu problema, não. Aliás, deu. O problema que deu foi por conta da minha filha, que quebrou 2 vezes a tela. A primeira vez eu mandei consertar, a segunda eu deixei para lá, né? E acabei não consertando. Ele está lá, mas ainda funciona, normal, normal. Mesmo apesar desses anos. Aí, como ele já está bem velhinho, já tem quase 10 anos, aí eu não quis também mandar mais consertar. Mas quem deu problema nele foi minha filha. Ai, ai, vamos lá, né? Prosseguindo. Atualmente se busca na esfera internacional normas orientadas a determinar objetivos materiais, principalmente no tocante de parte hipossuficientes como o consumidor e o trabalhador. Normas de conexão abertas, que a gente já tinha falado ainda agora, elas são utilizadas para flexibilizar as normas de conexão clássica, são indiretas e exigem um caráter material e tópico para a concretização, tomando em consideração as peculiaridades do caso concreto, né? Exemplos de norma de conexão aberta. Norma de conexão mais estreita, que adere ao princípio da proximidade, adotando a lei do país com mais vínculos na relação jurídica. Pronto. Um exemplo de norma de conexão estreita eu falei ainda agora, que é aquele caso que o juiz analisa o contrato e vê com o ordenamento jurídico de qual país tem mais elementos naquele contrato. Então, isso a gente chama de norma de conexão mais estreita. Cláusula de escapatória ou de exceção, prestação característica, no qual motivos socioeconômicos, inclusive a prestação não pecuniária, pode indicar a lei aplicável. Esse caso é, assim, é bem típico do sistema anglo-saxônico, eu não tenho nem exemplo para dar para vocês. Mas, geralmente, aí quer dizer que se deduz a partir de outros elementos acessórios qual é a norma aplicável ao contrato. E como eu tinha dito aqui, as normas de conexão aberta, elas se desenvolveram especialmente nos países
de common law anglo-saxônico, né? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. No Brasil, o artigo 9º da LINDB definiu que será aplicada a lei do lugar em que as obrigações forem constituídas, adotando o princípio lex morte contractus, critério que também prepondera na justiça local, né? A lei do local do contrato. Para obrigações resultantes de ato ilícito, seja de crime ou em questão de responsabilidade civil, o direito brasileiro adota a lei do lugar do ato, que é a lex loci delicti, né? A gente já tinha falado aqui. Em relação a obrigações oriundas de contrato, fica constituído o lugar de residência do proponente, nos termos do artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB. No caso do contrato de trabalho, né, em relação ao contrato de trabalho internacional, ao se aplicar normas favoráveis, a tendência a aplicar a norma mais favorável é de domicílio do empregado, né? O julgador deve usar somente um ordenamento jurídico. E, por último, isso por uma questão óbvia que a gente já falou muitas vezes, o contrato envolvendo imóveis, seja locação ou venda, dependem de normas imperativas locais, né? Porque segue aí o princípio do lex rei citae, ou seja, a lei de situação da coisa. Referências são as mesmas, né? A LINDB, o livro do professor Delon, atualizado por Augusto Jäger Júnior, o livro do Dolling, atualizado pela professora Carmen Tiburcio, e o livro do Mausooli. São essas três referências. Pessoal, eu pedi que a minha monitora Tainá, preparasse uns pequenos vídeos, assim, de menos de 10 minutos sobre cada ponto. Inclusive, eu já disponibilizei. Pode assistir, está muito bom, está bem didático, ela caprichou direitinho. Deixa eu olhar aqui algumas mensagens. Francisco, agora tem um aviso, viu? Tem um aviso, inclusive, eles botam em inglês e espanhol. Tem um aviso lá na tampa de café. Aquele aviso é suficiente. Depois que eles levaram na cabeça, porque a doutrina do punitive damages é exatamente essa. Aquela penalidade serve de advertência, né? Esse valor absurdo pago, que inclusive no sistema jurídico é considerado pela maioria dos autores do completamento, apesar que tem gente que defende também, né? Nos Estados Unidos, se você pedir um café pequeno é 300 ml, se você pedir um grande é 500, se você pedir um pequeno é 300. Se pedir um grande, claro, a não ser expresso que é pequenininho. Se pedir um médio é 500 ml, se pedir um grande é 700. Agora, um café fraco, né? Acho que vocês sabem, que você vê no filme, as pessoas pegam aquele copão, né? Deixa eu olhar, André. André disse que não estudou essas cláusulas que eu citei. Isso você vê em direito empresarial, eu ainda estudei. Vocês, eu não sei porque eu não conheço a dinâmica de vocês em relação a direito empresarial, não. Um detalhe, antes da gente começar, deixa eu perguntar aqui se vocês têm alguma dúvida sobre o ponto 6, que é bens e obrigações. Também destaco, pessoal, que hoje à noite tem alguns estudos dirigidos a exercício de fixação para se vencer. Por favor, façam. Também eu já disponibilizei o exercício do ponto 7, que é o nosso último, no caso tem o exercício de fixação e tem o estudo dirigido, é o nosso último assunto. Também não esqueçam da entrega dos seminários, que vai ser esse dia 26. Todo mundo tem que fazer o seminário, seja na primeira ou na segunda unidade. Quem não conseguiu se encaixar em grupo, pode fazer individualmente, desde que obedecida aquelas normas que estão no Moodle. Tá? E para quem está pendurado por falta, não deixe de fazer o exercício complementar da segunda unidade, que o prazo vai até o dia 1º de dezembro, tá? E vale um ponto extra também. Então, façam, não esqueçam de fazer essas atividades, avisem para os colegas também, considerando que a nossa frequência
está um pouquinho baixa esses dias, né? Pronto, inclusive eu estou recebendo já de alguns alunos aqui, já estou recebendo. Esse final de semana, pronto. Semana que vem, esse final de semana eu vou passar as faltas de quem não fez os exercícios de fixação de estudo dirigido e coloco daqui para a semana que vem, tá? Mas não esqueçam, quem não fez, dê uma olhadinha se já foi entregue, se está tudo certinho, que hoje tem alguns prazos lá no Moodle para você fazer, para vocês fazerem. Avisa os colegas também. Pronto, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver, André. Locus regit actum. Qual a diferença entre lex e citae? Ah, a diferença aqui, o locus regit actum, né? Não é locus, porque lex é lei. Locus em latim é local. Pronto, eu vou explicar. Lex rei citae significa literalmente a lei da situação da coisa. Lei, na verdade, a ordem é o seguinte: lei, coisa, situação. É porque o latim é um pouco diferente da nossa língua, né? Apesar de ser a origem dela. Ele é aplicado para bens, móveis e imóveis. O locus regit actum significa o local rege o ato, é para obrigações, contratos, etc. Então, são institutos aplicáveis em circunstâncias diferentes. Então, locus regit actum é o local rege o ato. Que você fala lex regit actum significa a lei rege o ato. Então, é locus, que nem você falou mesmo. Então, é para outro tipo, de outro tipo de relação jurídica. Lex regit actum é para bens, pode ser móveis ou imóveis. Na maioria das vezes é para móveis, imóveis. Móveis em algumas exceções, né? Ou em regra geral, como é no caso do Brasil, com algumas exceções. No Brasil, o princípio para bens, móveis e imóveis é lex regit actum. É absoluto para imóveis, mas tem exceções para móveis. E locus regit actum é usado pela LINDB, viu? Porque no caso da LINDB, a regra geral em relação a contratos é o local de assinatura do contrato. Aliás, de assinatura não, de celebração. André perguntou também na questão do Japão. O Japão, eu acho que ele também é como a China. Ele mistura elementos ocidentais com elementos locais, inclusive do confucionismo. A China mistura com o marxismo, né? Também. Mas deixa eu dar uma conferida aqui. Bem, é o seguinte, o direito japonês ele é preponderantemente civil law, mas com a adoção de elementos tradicionais, coisa que acontece com a China também. Mas ele é preponderantemente civil law. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não.
Pronto, está respondida aí as perguntas, né, André? Pronto, pessoal, eu vou começar agora o ponto 7, que é o nosso último ponto, tá? Não termino hoje, dou só o comecinho, e aí semana que vem a gente termina, na próxima semana, aliás, 12, a gente termina o ponto 7, é o último assunto. Na semana de 19, eu vou fazer uma revisão. Semana de 26, vocês entregam os seminários. Na outra semana, que acho que é 3 de dezembro, deixa eu conferir, vocês entregam a prova. No caso do 10º período, pelo que hoje eu conversei com o professor Luiz Felipe, não vai ser antecipada a prova esse semestre, porque provavelmente a colação de curto grau de vocês vai ficar lá para janeiro. Né? Então, não vai ser preciso antecipar a prova, tá? Então é isso, gente. Vamos começar aqui o ponto 7. Não precisa começar mesmo. Graças a Deus que a gente está bem no cronograma. Daria até para a gente antecipar a prova, né? Mas está tranquilo. Então, semana que vem a gente termina o assunto. Hoje é só dar uma começadinha. Esses slides já estão disponíveis no Moodle, né? Vamos lá. Caso vocês não estejam vendo, por favor, me avisem. Foi isso, meu Deus. Então, ponto 7, direito de família e sucessões do direito internacional privado. Bem, tem essa parte inicial de direito de família que eu aprofundo mais quando eu estou dando aula em RI, e com vocês é só dar uma lembradinha, porque vocês já estudaram isso um semestre todinho, né? Então, não precisa a gente estar aprofundando, não. Então, o direito de família, ele tem por objeto a exposição dos princípios jurídicos que regem as relações de família, como no casamento, união estável, poder familiar, etc. Direito de família, vocês estudaram já conhecem bem esses conceitos. Eu paguei direito de família no doutorado, inclusive, né, paguei na graduação e no doutorado, e estudei, foi muito legal no doutorado, estudei com a professora Fabiola Albuquerque, que vocês que gostam de direito de família já devem ter ouvido falar. Ela é membro do IBDFAM, né, um dos principais nomes do estudo de direito de família no Brasil, ela e o esposo dela, né, professor também Paulo Lobo. Eu não estudei com Paulo Lobo, eu estudei com a esposa, né. O casamento civil surgiu no século XVI, até então ele era regido pelo direito canônico, porque só havia casamento religioso, e considerado sacramento, né? Antes, apenas o regime matrimonial e o contrato de dote eram regidos pela lei laica. Contrato de dote, no caso, o dote era pago pelo pai da noiva, né? Casamento. O casamento seria o contrato de direito de família que regula a união de duas pessoas, com finalidade de constituir uma família, né? Gerar, criar, educar filhos, ou assistência, né? Hoje, os doutrinadores da área defendem que seu fundamento é a afetividade. Direito de família, as relações familiares, como vocês sabem, em regra, são regidas pelo princípio da afetividade. Então, por isso que a gente fala de homoafetividade, heteroafetividade. Então, as relações jurídicas são regidas dentro desses aspectos, de a priorização da afetividade e não da mera relação contratual.
Do ponto de vista histórico, para reger as relações pessoais entre os cônjuges em questões como bens móveis e divórcio, predomina a lei do domicílio conjugal. E para os bens imóveis, até pela natureza dos imóveis, né? A lei da situação da coisa, que aí é aquilo que a gente vem falando, lex rei citae. No tocante à capacidade para o casamento, predomina, né, o critério da lei pessoal de cada cônjuge, sendo no direito brasileiro regido pela lei do domicílio. Aí pode ter diferenças, inclusive, do país que adotam o mesmo sistema jurídico. Por exemplo, na Europa, a capacidade para casamento geralmente é de acordo com a nacionalidade. No Brasil, e aqui na América, geralmente é o domicílio. Vocês sabem que no Código Civil de 2002 unificou a idade para homens e mulheres casar, a capacidade a partir dos 16 anos. Aliás, que é uma capacidade limitada, né, com autorização dos pais. Antes, em 16, no Código Civil de 1916, eram 14 para a mulher e 16 para os homens. No Brasil, o artigo 7º da LINDB estabelece que será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos e formalidades de celebração quando o casamento for realizado no Brasil, usando assim o princípio locus, que André estava perguntando agora, regit actum. Perceba que até em questão de casamento ele se aplica, que é o local rege o ato, a lei do local rege o ato. Aliás, literalmente é o local rege o ato. Casamentos por procuração são permitidos no Brasil, no direito canônico também, detalhe, embora os países não o aceitem, né? A partir do Código Civil de 2002, é necessária uma procuração pública para tanto. Então, desde o Código de 2002, é preciso ter procuração pública para casar por procuração. Que é difícil, né? Mas ocorre. Ocorre. O direito brasileiro, ele também admite casamentos em embaixadas e consulados do Brasil e outros países. Neste caso, as formalidades e impedimentos são definidas pelas normas brasileiras. A gente já falou aqui do direito internacional público que consulados funcionam como cartório, né? Perfeito. Autentica documento, até divórcio eles fazem, estão fazendo hoje. Então, pode celebrar casamento, sim. Agora, no caso do Consulado do Brasil, só aceita casar dois brasileiros, tá? Não importa o sexo, porque vocês sabem que casamento homoafetivo é legalizado no nosso país. Mas os dois têm que ser brasileiros. Por exemplo, se for um brasileiro com um estrangeiro ou estrangeira, ele vai ter que ir na justiça civil ou no âmbito religioso daquele país lá. Exemplo, dois brasileiros estão estudando medicina na Bolívia. Aí querem casar no consulado brasileiro. Podem casar perfeitamente. Agora, se for um brasileiro com uma boliviana, pronto, tem um primo meu que está estudando na Bolívia. Ele, inclusive, está namorando ou está noivo de uma boliviana. Ele mora em São Paulo, né? E se ele quiser, ele não pode casar no consulado brasileiro. Ele pode casar ou em São Paulo, ou pode casar lá na Bolívia, na justiça civil ou religiosa. Eu acho que a noiva dele é da mesma. Ele é adventista, né? Eu acho que a noiva dele é adventista também. Eu não conheço porque ele mora em São Paulo, tal. Às vezes eu vejo alguma coisa no Facebook dele ou da minha tia. Mas, assim, está com uns 4 anos que eu fui em São Paulo e encontrei com ele há uns 4 anos. Pronto, essa parte de nulidade a gente vai deixar para falar outro dia. Deixa eu olhar se tem perguntas aqui. E registrar o ponto que a gente parou. Vamos registrar. O ponto que eu parei, o ponto não.
ponto que eu parei foi o 7, obviamente. Deixa eu olhar qual foi o slide. Eu parei no slide 3 do ponto 7. 3 do ponto 7. Falando sobre a questão de consulados e embaixadas. No caso do consulado, só revisando, só aceita casamento se for os cônjuges ambos forem brasileiros. Se for com estrangeiro, tem que casar aí na justiça comum do país, tá? Ah, um detalhe que vocês não perguntaram, mas que o pessoal de RI perguntou. Estrangeiros aqui no Brasil podem casar no consulado deles? Claro, podem, se o casal for estrangeiro. Se tiver um brasileiro no meio, não. E também os dois estrangeiros podem casar na justiça brasileira ou no âmbito religioso, tá? Aí a opção de escolha é deles. Mas, por exemplo, se são dois italianos que moram no Brasil, quiser casar no consulado da Itália, pode. Se quiser casar na justiça civil brasileira ou na igreja católica com efeito civil, também pode. Aí a escolha é deles. Tá certo? Pergunta, gente. Alguém tem perguntas? Se tiverem perguntas, podem fazer. Enquanto vocês decidem se querem perguntar ou não, deixa eu... Emerson? Oi, pode falar, André. Ô Emerson, como é que fica a questão dos proclamas em relação a esse casal que é estrangeiro aqui no Brasil? Que tem que publicar edital, tem que fazer busca para saber se não já é casado. Aí como é que faz essa busca, já que essas duas pessoas são de outro país? Eu acho que isso é definido pela norma de cada país. Se precisa fazer isso também na imprensa oficial daquele país, entendeu? Mas não tem uma resposta uniforme para isso, não. Mas faz. A própria LINDB permite, por exemplo, que esses estrangeiros que moram aqui no Brasil casem perante seu consulado, se não quiserem casar perante a justiça brasileira. Se quiserem casar perante a justiça brasileira, aí tem que seguir as normas nacionais, entendeu? Agora, perceba que nesse caso, o procedimento do casamento vai ser regido pela norma dos países de origem desses estrangeiros. Então, se exigir também que apresente alguma certidão do domicílio, que não é impossível que eles exijam, entendeu? Porque vocês sabem que a principal forma no Brasil de você provar que é solteiro é você ter uma cópia da sua certidão de casamento atualizada, né? Muitos países também adotam esse critério. Ou você, aliás, quem é casado sabe disso. Quando você vai casar, a primeira coisa que eles pedem é uma cópia de uma certidão de casamento. A sorte, por exemplo, a minha, pelo amor de Deus, era dos anos 70 e falava ainda em filho legítimo. Aí, a sorte é que hoje em dia os cartórios eles têm um sistema integrado e é muito fácil você fazer essa busca. Mas, antigamente, você tinha que pedir um parente, por exemplo, que morava distante, para ir lá no cartório que a pessoa tinha sido registrada. Era complicadinho, agora não, é fácil. Então, aí depende, nesse caso do casamento, a norma é de acordo com o país do consulado. Então, eles podem, sim, perfeitamente exigir uma cópia da certidão, tanto do país, do domicílio, algum comprovante aí, para ver se a pessoa não está cometendo bigamia, né? Então, é por aí. Mais alguma pergunta, gente? Pronto. Não esqueçam, gente, de avisar os colegas. Cadê Renilson? Nunca mais Renilson apareceu aqui na aula. Aliás, apareceu na outra, né? Para pedir para avisar os colegas, destacar essa questão para o pessoal fazer os exercícios de fixação e os estudos dirigidos. Inclusive, vocês olhem se vocês fizeram os que vão se vencer hoje, né? Então, dá para fazer até 11h59. Então é isso, pessoal. Então vamos encerrar nossa aula aqui. Meu boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco pelos mecanismos.
Está trabalhando nas eleições, né? Deve ser por isso, porque ele sempre é bem presente aqui. E ele é uma pessoa muito. Ele é um representante que está sempre engajado em prol dos colegas. Ele é candidato a prefeito, é? Não sabia, não. Ele é candidato a prefeito. É? Não estava sabendo, não. Não, vereador, vocês sabem a piada, né? Vereador, a Não, gente tá... não, Emerson. É Eu falei piada. exatamente quando você falou do engajamento. É porque Ivan Aham. Clay deu uma palhaça da sala. Oi, Van Clay. É, ele é candidato mesmo a prefeito. Ai, ai. Na tua cabeça, Ivan Clay, de Nárnia. Candidato a prefeito. Deixa de zoar, Ivan Clay. Quem é candidato a prefeito é tu aí em Sanharó. Cuidem de tirar aquele povo da beira do rio, viu? Ô, É mulher, mesmo, tem um problema em Ceará, esse viu? pessoal não mora na beira do rio, não moram perto do rio. O problema é que a água não tem para onde escoar. Ô, Aí mulher, eu por tô isso brincando contigo, eu conheço aí Sanharó. é muita água, É porque foi a muita margem água, mais foi baixa muita e foi muita água chuva. mesmo. Mas cuide de fazer direito seu trabalho de prefeita. Como é que tu quer te reeleger, mulher? Ah, meu prefeito vai ganhar de novo, é 40. Tá certo. Então, vocês que estão aí engajados, boa sorte na campanha. E até mais, gente. Até mais ver, viu? Então, tchau, tchau. Boa noite a todos, bom final de semana. Até mais, gente. Um abraço a todos e a todas.